E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver. Como é que estamos aí em relação à teoria de perturbação? Vocês deram uma olhada no que a gente viu na aula passada? Vocês têm dúvida? É um negócio novo, então tem um monte de nuance e detalhe que vocês só vão prestar atenção na hora que vocês tentarem fazer uma conta, né? Então, eu aconselho vocês tentarem fazer o mais cedo possível, porque né, a prova vai ser mais ou menos sobre esse assunto. Esse agora, né? Mas esse aqui é uma versão mais simples que vai preparar vocês para o que a gente vai ver hoje ainda nessa aula, que é a teoria de perturbação dependente do tempo. E a gente vai querer chegar numa fórmula que se chama, não sei se a gente consegue chegar nela hoje, que é a regra de ouro de Fermi, que é justamente o ingrediente básico para a gente calcular o efeito fotoelétrico. Tá? Isso. Primeiro, o que significa perturbação de primeira ordem? Tipo, primeira, segunda, terceira ordem? Então, eu comecei a aula passada discutindo justamente isso, porque eu acho que é o que pega mais, tá certo? Então, assim, não estou reclamando da sua dúvida, na verdade eu estou falando que ela é uma dúvida natural justamente porque é onde a gente mais se confunde. Porque vocês não estão acostumados com essa ideia de que você... Bom, quando vocês calculam uma série de potência, vocês conhecem a função f de g que eu estava usando e calculam aqui uma série de potências, né? Tem uma derivada calculada em zero, g elevado a n sobre n fatorial. Então você fez uma série de Maclaurin aqui em torno de g igual a zero, né? O Taylor em torno de g igual a zero. Ok. Vocês entendem isso como um algoritmo que, dado uma função, né, você calcula a série de potência dela. O que a gente está fazendo é um pouco sutil, porque a gente está supondo que tem uma função que nós ainda não conhecemos e a gente vai expandir essa função desconhecida e ao invés de resolver uma equação, um problema de física, seja clássico ou quântico, para a função g, a gente vai transformar o problema que seria para a função g em uma sequência de problemas para esses coeficientes aqui. Certo? Então, você vê que é uma hipótese que você não sabe de partida o quão boa ela é. A gente vai ver daqui a pouquinho, por exemplo, que em algumas situações aquela série de potência que a gente vai escrever não faz sentido. Existem situações em que ela falha, certo? Por quê? Porque você não tinha o direito de fazer a expansão. Foi o exemplo que eu dei para vocês da outra vez, ontem, na aula passada também. Existem funções que talvez em torno de certos pontos elas tenham uma série de potências, mas em torno de alguns pontos ela não vai ter a série de potência bem definida, certo? Então, a perturbação em primeira ordem é basicamente o seguinte, como eu falei para vocês, em vez de ter uma equação para f, eu vou ter uma equação para esses coeficientes aqui. Né? E aí a equação do coeficiente zero, aqui, ela vai ser a equação que você teria caso a perturbação não tivesse no seu problema. Então a gente supõe que essa aqui é uma função conhecida. Certo? Então a primeira ordem é justamente você encontrar o cara que vai ser proporcional a esse aqui. Ó. Vai ser, na verdade, você encontrar esse objeto aqui dentro da sua teoria. Tá certo? Ou seja, se você pensa que você tem um problema modificado que contém um parâmetro g, tá certo? A perturbação em primeira ordem é justamente a série de potência dos resultados da mecânica quântica, vão ser os autoestados, as autoenergias, em primeira ordem em potências de g. O de segunda ordem seria g quadrado e assim por diante. Então é isso. A teoria de perturbação ela transforma um problema insolúvel a priori em uma sequência de problemas solúveis. Na hipótese de que a série converge, porque muitas vezes a série não vai convergir. Então, aquela construção falha e você precisa procurar uma alternativa para aquilo. Por exemplo, a eletrodinâmica, o termo de perturbação é pequeno, é 1 sobre 137, constante de estrutura fina. Mas na cromodinâmica, não. A cromodinâmica as pessoas não conseguem resolver com série de perturbação justamente porque o termo de acoplamento é forte. E aí tem que fazer na rede, tem que fazer numérico, tem que fazer uma série de outros caminhos, né? Porque quando a gente vai olhando a hamiltoniana, a
nessas perturbações, quando você expande, dá termo de ordem sem perturbação, ordem 1, ordem 2. Aham. Por que não mistura essas coisas? A perturbação de... Qual que é a justificativa? Não sei se é implicação ou eu não estou vendo a conta na conta. Que ordem 1 só vai atuar com ordem 1, ordem 2 só com ordem 2. Esse é outro ponto que é difícil às vezes de pegar. Mas vamos lá. Digamos que eu tenho uma função aqui. Esquece essa f aqui. É uma outra função, não é mais essa f aqui. É uma função que você conhece aqui a cara dela. Certo? Coisa mais simples do mundo. F de x é igual a mais bx. Certo? Agora eu quero impor uma equação. Digamos que essa função satisfaz uma equação algébrica. F de x igual a zero. Certo? Eu vou propositalmente não ser completo na minha descrição aqui e perguntar para você. O que isso aqui implica sobre essa equação? Sobre essa função? A mais b tem que ser igual a zero? A mais x é igual a zero. Sim, mas o que significa isso? Sobre a e b? Significa que ou A e B são zero simultaneamente, ou A e B você cancelar. É para todo x, né? Aí que tá, justamente. Aí que está a ambiguidade. Para todo x. Significa que isso aqui pode ser uma equação ou infinitas equações. Certo? Depende de como eu estou fazendo depende do que eu quero fazer aqui. Certo? Se eu digo que eu tenho um valor específico, vou botar um zero, geralmente a gente bota um zerinho aqui, por exemplo, aí é uma equação. Ou seja, aqui eu estou dizendo que A mais bx0 é igual a zero. Certo? Então, se você quiser encontrar os coeficientes que satisfazem isso aqui, basta você jogar o A, né, bota o B para cá e você encontra, né, que A é igual a menos bx0 e a sua equação está resolvida. Certo? Só que não é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer, essa equação é zero para qualquer valor de x. É por isso que eu insisti com vocês, é uma afirmação muito mais forte. Quando eu digo que as equações são satisfeitas perturbativamente, é equivalente a dizer que, aquelas equações têm que ser satisfeitas para todos os valores do acoplamento G, incluindo zero. Tá certo? Quando eu faço isso, ou seja, quando eu falo agora que essa equação tem que ser igual a zero para qualquer valor de x, então é claro que eu não posso escolher uma solução desse tipo, porque isso não vale para qualquer valor de x, vale só para o valor de x que está aqui, entendeu? Eu teria que fazer o quê? Eu teria que dar um jeito de igualar essa função a zero para qualquer x. O que eu posso fazer aqui? Bom, se isso aqui tem que ser zero para qualquer valor de x, a derivada também vai ser zero. Se eu calcular a derivada, eu encontro que b é igual a zero. Certo? Sem ambiguidade nenhuma. Bom, mas se eu substituo b igual a zero aqui, eu encontro a igual a zero. Então, para que era óbvio, tá? Eu só estou mostrando os passos algorítmicos, porque é isso que a gente faz com teoria de perturbação. O que a gente faz? Você descobre que um termo é zero, depois que isso implica que o outro termo vai ser zero também. Em geral, se eu tenho uma série de potências, digamos que a minha f agora eu posso escrever como uma série de potências, eu vou botar uns coeficientes Cn aqui, só para não ficar carregando fatorial de nada, g, eu vou botar x mesmo, x elevado a n. Certo? Quem fez física matemática comigo viu aquele truque que se usa, que é o seguinte, eu derivo essa função n vezes e calculo ela em zero. Tá certo? Se eu fizer isso aqui, o que eu encontro? Deriva um polinômio n vezes. Aqui eu botei o mesmo n, mas vamos botar um k aqui para vocês não se confundirem. Tá? Aqui eu estou somando de n0 a infinito. Quanto é que dá a derivada? Se eu derivar esse cara aqui k vezes e depois colocar igual a zero. O termo de n menor que k dá quanto? Menor que k. Ou seja, se esse cara aqui é 5 e eu derivei 6 vezes, dá zero. Maior que k vai ser proporcional a x. Mas depois eu estou colocando x igual a zero. Tá certo? Então o único termo que sobra é quando n for igual a k. Mas quando n for igual a k, eu derivei k vezes, então vai cair k, k menos 1, k menos 2, k menos 3. Então isso aqui vai dar k fatorial ck. Tá certo? Então se a minha equação era isso aqui igual a zero,
eu posso aplicar esse truque aqui, ou seja, eu derivo dos dois lados, k vezes, e depois calculo em zero. Isso implica que, para que essa função seja igual a zero para qualquer valor de x, os coeficientes têm que ser igual a zero, porque eu vou ter que isso aqui tem que ser igual a zero. Esse cara não é zero, porque é fatorial, esse cara é um número qualquer. Então, para essa função ser zero para qualquer valor de x e ela sendo expansível em série de potências, isso implica que todos os coeficientes da série de potências são zero. Então, é o que eu estava falando para vocês, eu tinha uma equação ou infinitas equações. Tá certo? Quando eu boto zero, né? Ou seja, zero derivado k vezes é zero, depois tomado em zero é zero. Então, eu tenho essas equações aqui para todos os valores de k. Então, eu tenho infinitas equações. Então, quando eu digo que esse cara aqui é zero para um certo valor particular de x, eu tenho uma equação. Mas quando eu digo que isso aqui tem que ser igual a zero para qualquer valor de x e suponho que f é expansível em série de potências, então eu tenho infinitas equações. E é esse o truque, é isso que nos permite fazer série de potências, teoria de perturbação. Porque sem a hipótese da série de potências, eu não sei muito bem o que fazer. Porque se aquilo ali é satisfeito só para um valor particular de g, ou seja, só para um valor particular do acoplamento, eu não sei pegar aquelas equações de zero, primeira, segunda, terceira ordem e separar em várias equações. Eu teria que resolver tudo ao mesmo tempo, que era justamente a sua preocupação. Tá certo? Então, quando a gente escreve assim, agora eu quero resolver essa equação aqui, eu tenho a newtoniana de ordem 0, mais a newtoniana de ordem 1, atua aqui no estado de ordem 0, mais um estado de ordem 1, né? Isso aqui vai dar energia de ordem 0, mais energia de ordem 1, né? Estado de ordem 0 mais estado de ordem 1. Certo? Eu estou pensando aqui que é tudo série de potência, né? E eu justifiquei que por mais que aqui sejam operadores e vetores de estado, eu sempre posso projetar numa base e esses caras se transformam em funções. Então, tudo que eu estava falando para funções vale para esse cara aqui, tá certo? Então, quando eu vou fazer a expansão aqui, eu vou ter termos de ordem 0. Ou seja, esse cara aqui tem um fator de g elevado a 0, esse tem um fator de g elevado a 0, né? E aqui, vamos dizer, eu vou botar os outros termos, tá? Então aqui eu vou ter o H0N1, mas eu também vou ter o H1N0, tá certo? Eu vou pegar só até a primeira ordem e aqui eu vou ter o EN0, N0, tá certo? Mas aí eu vou ter o termo de primeira ordem que vai ser o EN0, N1 mais EN1, N0, tá certo? Então a sua dúvida é o seguinte, o que me permite dizer que eu posso igualar primeiro isso com isso, que são os únicos termos de ordem 0, tá certo? E somente depois igualar isso, né? Vou botar aqui isso com isso. O que me permite transformar o que aparentemente é uma equação em muitas? Porque eu estou fazendo isso, né? Se eu expandisse aqui até a ordem infinita, eu teria um monte de termos aqui, né? Infinitos termos somados aqui. Toda a série de potência multiplicada por toda a série de potência, toda a série de potência multiplicada por toda a série de potência. O que me permite pegar essa única igualdade e transformar em várias? É justamente isso aqui. É porque eu não estou dizendo que isso aqui, esse lado é igual a esse para um valor particular do acoplamento. Eu estou dizendo que isso tudo vale para vários valores do acoplamento, na verdade, para um contínuo desses valores, de forma ainda que essas quantidades todas são passíveis de serem expandidas em série de potência. Tá certo? A dificuldade aqui é justamente que eu não sei quão forte é essa hipótese. E a gente vai descobrir que a gente faz essa hipótese, expande, encontra as igualdades, e o resultado que nós obtemos depois é um resultado inconsistente. Você pode testar se a hipótese que você fez a priori achando que era possível ser expandido em série de potência, na verdade é uma hipótese ruim, mas você testa depois que você chega no resultado. Porque o resultado, ele contradiz a sua hipótese. Eu não entendi. O nosso resultado que a gente achou... Ele pode contradizer a hipótese. Em algumas situações, a gente vai ver daqui a pouco. Tá. E isso é outra coisa. A última coisa é sobre o resultado em si. Porque o H1, essa newtoniana a gente não conhece, né? A gente conhece tudo, pessoal. A gente tem que conhecer H0 e H1, senão não tem como resolver o problema.
que eu achei que... Não, então eu... O H1 é a modificação que você botou num problema conhecido, mas a modificação tem que ser conhecida. Senão, como é que você vai fazer uma teoria de perturbação com uma modificação que você não sabe qual é a modificação? Ah, tá. Eu só acho que eu comprei, então. Acho que, tipo, a gente não... Que quando eu tava tentando fazer, eu tava imaginando que, tipo, o H0, a gente... O H0 a gente... Não, A diferença do H0 para o H1, de certa forma, é porque o H0 a gente supõe conseguir calcular os autovetores e autovalores dele de forma analítica perfeita, sem precisar recorrer a outras técnicas, né? E é isso que nos permite, isso que nos dá uma, digamos, uma ponte para construir aí os autovetores e os autovalores do H0 mais H1. E só... Nesse caso, tipo... Tipo assim, fisicamente, assim, quando a gente achou a primeira energia de perturbação, que ela tá... A correção em primeira ordem na autoenergia, nas autoenergias, sim. A gente achou que ela tá relacionada com a parte não perturbada. É uma mistura, né? Porque ela vai depender do H1 e do N0. Do H1 e do N0. Isso. Eu só não entendi, tipo assim, em palavras, o que significa esse resultado? Tipo, tendo uma perturbação, foi perturbada, não entendi, tipo, em palavras, Né? assim, o que significa. Você está perguntando o que significa eu escrever isso aqui. EN1 igual a N0 H1 N0. São em palavras, assim, tipo, tendo uma perturbação, pô, não tá perturbado. Perturbei, consigo, acho que, tipo, eu não entendi, tipo, em palavras, o que significa essa última... Significa que a sua energia completa, digamos, se você fosse capaz de calculá-la perfeitamente, ela seria esse cara aqui, certo? Mas a gente não é capaz, então a gente calcula ela em primeira ordem, em ordem 0, quer dizer, mais ordem 1. Mais as outras ordens aqui que a gente não vai botar por enquanto. Então, basicamente, o que essa equação está te dizendo é o seguinte: a correção que você tem nessa autoenergia devido à presença dessa newtoniana é dado pelos elementos de matriz da sua newtoniana perturbando, que está perturbando o sistema, na base não perturbada. É o melhor que eu posso te dizer. Porque eu estou só lendo em português o que está escrito em matemática. Eu estava tentando precisar, tipo, sei lá, um potencial e uma perturbaçãozinha. Tipo, se tinha, tipo, uma interpretação, ou é só isso mesmo, não tem muito mais o que tirar disso, só... A gente vai ver um exemplo, e aí talvez a gente possa voltar no exemplo e pensar um pouco sobre isso. Um exemplo onde a gente vai escolher um H1 vai depender muito concreto. da situação, né? Isso. Mas se você quiser pensar, pensa o seguinte, talvez eu consiga te dar uma explicação um pouco mais interessante aqui. Lembra, esses operadores, eles são, às vezes, operadores diferenciais ou coisas complicadas, mas, mal ou bem, você sempre pode projetar numa base. Se for um espaço de Hilbert, de Hilbert mesmo, você tem uma base contável, certo? Então, uma base é sempre uma base, ou seja, mesmo que você esteja trabalhando com um problema perturbado, a base de fundo continua sendo uma base razoável, ok? Então, você está pensando o seguinte: quando você tem uma newtoniana aqui de ordem 0 e você escreve os elementos de matriz aqui na base de ordem 0, né, botar M aqui, isso aqui vai te dar uma matriz, certo? Então, esses elementos são os elementos aqui da matriz newtoniana na base. Ou seja, isso aqui te leva a uma matriz assim, 0 de ordem 0, H0, 0 de ordem 0. Aí aqui o outro elemento vai ser 0, 0, H0, 1, 0, certo? E aqui também, 1, 0, H0. Só que é o seguinte, se essa base, né, de fato,
1, 0, 1, 0. Bom, se essa base aqui de fato diagonaliza a sua newtoniana, isso aqui vai ser a energia do estado 0, né? E esse cara vai ser a energia do estado 0, mas aí vai dar 0 com 1, que é 0, e vai dar 1 com 0, que é 0, tá certo? Então é óbvio que a base que diagonaliza a matriz, tá certo? Então aqui, na verdade, isso aqui é E0, energia de ordem 0 do estado 0, aqui é energia de ordem 0 do estado 1 e assim por diante, tá certo? O problema que a gente quer resolver agora não é esse aqui, ó, H0 mais H1, tá certo? E de certa forma o que a gente quer é a base e os elementos de matriz desse objeto. Né? A gente sabe, naturalmente, que a gente não sabe o n verdadeiro aqui, ou seja, o autovetor dessa soma. Mas a gente pode muito bem calcular os elementos de matriz desse nova newtoniana na base antiga, ou seja, a gente pode fazer isso aqui, certo? 0 e aqui, m, né? M. Nada nos impede de fazer esse cara aqui, certo? Mas aí o que vai acontecer, naturalmente, é que esse com esse vai dar o termo diagonal, só que vai ter uma correção. Essa matriz aqui, ó, ela vai estar corrigida com os elementos de matriz que vão entrar aqui. Que é os elementos, né? Esse pedaço aqui todo seria a N0, H0, M0. E esse pedaço aqui seria N0, H1, M0. Certo? Veja, quem é o cara que vai corrigir esse pedacinho da matriz aqui? Vai ser esse cara aqui, vai ser o 0, 1, H1, 0, 1. Não, desculpa. 0, 0, 0, 0, H1. Tá certo? Esses elementos agora não vão ser mais 0, justamente porque essa base não diagonaliza H1, diagonaliza só o H0. Tá certo? Ou seja, vai ter uma bagunça aqui misturando um pouco os meus vetores, que é justamente por isso que o N1 envolve componentes de vários M zeros. Tá certo? Então esses caras não vão ser... Mas o termo da diagonal, que quem está corrigindo a energia, é justamente esse, ó, tá vendo? Esse é o que a gente encontrou. É a correção da energia. Então, digamos, para eu diagonalizar essa soma, eu preciso o quê? Eu preciso primeiro corrigir minha energia com esse termo aqui e depois me livrar desses termos fora da diagonal. Então, eu preciso fazer uma pequena modificação na energia, que é essa soma, e uma pequena modificação nos autoestados, justamente para assumir com os termos fora da diagonal. Aí eu tenho um problema diagonalizado novamente. Entendeu? Então, é natural que a correção da energia seja essa aqui. Justamente vem daqui, ó. Vem do fato de que você quer diagonalizar essa soma. Isso. É exatamente isso. Né? Quando a gente fala que a gente quer encontrar os autovetores e os autovalores dessa soma, basicamente, em outras palavras, isso é equivalente a dizer que a gente quer diagonalizar esse novo operador soma, a newtoniana de fundo, mais a newtoniana mais perturbação. Porque essas bases vão implicar que vão degenerar, né? Não, o problema da degenerescência vai aparecer, a gente vai ver daqui a pouquinho. O que acontece quando é degenerado, né? Tá mais claro o contexto, pessoal? Essa é a parte mais difícil, porque, veja, depois disso é conta. E seguir as contas não é tão difícil assim, não são contas muito difíceis. Mas entender quais são as hipóteses concretamente que estão sendo feitas, às vezes fica um pouco obscuro mesmo. Então vamos lá. Nós tínhamos parado onde? Tá. Então a gente tinha encontrado o seguinte. Aí vocês me digam se vocês estão lembrando de tudo.
né, a gente encontrou que a projeção no elemento M0 qualquer do elemento N1 é igual a M0 H1 N0, né, dividido por EN0 menos EM0, certo? Bom, aqui a gente vê claramente que nós temos um problema, né? Se eu tiver dois estados M e N, onde, lembra que para a gente obter isso aqui, a gente supôs M diferente de N, tá? Se mesmo para N diferente de M eu tenho a mesma energia, isso aqui vai para infinito. Certo? Então, você vê que para você lidar com um problema degenerado, tem que fazer alguma coisa a mais do que simplesmente usar essa fórmula aqui, ok? Beleza. Até aqui tudo bem, pessoal? E o que a gente estava vendo na aula passada, no finzinho, é que a gente ainda falta descobrir, né? Veja, aqui eu estou conhecendo todas as componentes de N1 na base 0, na base de, né? Todas as componentes da correção 1 na base 0, exceto o meu, a componente de N1 na direção N0. Porque eu fiz essa hipótese para poder resolver a equação. Certo? Para a gente encontrar N0, a gente tem que fazer uma conta um pouco diferente. Como eu estava fazendo na aula passada, a gente sabe que esse cara, a gente está escolhendo ele normalizado, tá certo? Só que esse cara aqui, expandindo em ordem, a gente vai ter o N0, tá certo? E naturalmente a gente vai ter o N1, N0 mais N0, N1, certo? Claro, tem os termos de ordem 2 e assim por diante. Novamente, sempre usando o fato de que todas essas equações são válidas continuamente para o acoplamento, eu posso igualar só termos de ordem 0 com termos de ordem 0, termos de ordem 1 com termos de ordem 1 e assim por diante. Esse cara aqui é 1, tá certo? Então ele não tem potência de G nele, é um termo de ordem 0. E esse cara é uma base também que eu parti, ela é normalizada de partida, então esse cara aqui também é 1, certo? Mas isso aqui é um termo de ordem 0, termo de ordem 0. 1 menos 1 é 0. Eu posso jogar fora. Sobra para mim que em ordem 1, N1, N0 mais N0, N1 é igual a 0. O que isso está dizendo para mim? É parecido com o que a gente vê para autoadjunto, mas na verdade está dizendo que esse cara aqui, ó, eu posso trocar a ordem e botar uma estrela aqui, né? Ou botar um complexo conjugado. Então vai ficar assim, ó, N0, N1, complexo conjugado, mais N0, N1 sem complexo conjugado é 0. O que é um número que mais o complexo conjugado é igual a 0? É o imaginário puro, né? Então, a gente sabe que N0, N1 tem que ser igual a alfa 1. Eu boto esse 1 aqui só para a gente lembrar que esse alfa é um elemento de ordem 1, certo? Ele tem uma potência de G dentro dele. Ok? Desculpa, faltou o I aqui. Tá? E o meu alfa 1 é um número real. Então, pessoal, o que isso diz pra gente? Diz pra gente que N1 é igual a N0, tá? Ou seja, o N é igual a N0, ok? Mais o meu N1 aqui. O meu N1 eu conheço, vamos escrever ele assim, N1, ok? E é claro que depois eu tenho uns outros termos aqui. Vamos fazer assim, N vai ser igual a N0, mais, aí eu vou botar uma identidade aqui, ok? Eu vou botar aqui, soma sobre M de N0, M0, N1. Até aqui tudo bem? Eu só botei uma identidade aqui, tá? Lembrando que eu estou usando a base de fundo com a base completa, então eu tenho a liberdade de fazer isso sempre. Bom, essa soma eu vou fazer o seguinte truque. Eu vou separar em dois pedaços. Eu vou separar o pedaço dessa soma
que M é diferente de N e o pedaço que é igual. E vou botar uma linha aqui para o diferente, tá? Então vamos lá. N vai ser igual a N0, tá certo? Mais, aí aqui vai ser o termo que é M igual a N, então vai ficar assim, N0, N1, N0, tá certo? Mais a minha soma linha sobre M, né? Desse pedaço aqui que eu não vou escrever porque não tem espaço. M0, M1, M0. Certo? Veja, esse cara aqui a gente já sabe, ele está lá, né? E esse cara a gente acabou de calcular, a gente não calculou explicitamente, mas a gente sabe que vai ser uma coisa assim. Ok? Então vamos escrever aqui de forma mais compacta. Veja, isso aqui é I alfa, né? E foi assim que eu defini. Pronto. Então vai ser N vai ser igual a 1 mais I alfa, tá certo? Vezes N0 mais soma linha sobre M. Aí aqui eu já vou botar a expressão completa ali para a gente ficar com tudo bonitinho. Vai ficar assim, M0, H1, N0, aqui EN0 menos EM0, tá certo? E aqui tudo isso multiplica o meu M0, certo? E pronto, finalmente temos o estado completo, né, calculado até primeira ordem, certo? Bom, pessoal, mas veja, por mais que esse cara aqui seja desconhecido, ele é uma constante. Tá certo? Ele é uma constante que só vai depender aqui do meu estado N qualquer. E a gente sabe que os estados N, eles são, digamos, indefinidos a menos de uma fase, certo? Então o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso fazer alguma coisa para me livrar desse pedacinho aqui? O que isso aqui está com cara? Mas como é que eu tiro essa fase daí? Pensa que eu pego o meu N e multiplico por exponencial de menos I alfa 1. Então, umzinho aqui, né? 3N. Certo? Veja, pessoal, tem diversas maneiras que eu posso falar isso aqui, mas esse cara aqui está com cara da expansão da exponencial até a primeira ordem, certo? Por isso que eu botei esse exponencial aqui. Se você olhar isso aqui, vai ficar assim, ó, exponencial de menos I alfa 1, 1 mais exponencial de alfa 1. Quanto é que é isso aqui? Em primeira ordem. É 1, né? Então pronto. Se eu redefino agora os meus estados, incluindo essa fase aqui, eu me livro, pelo menos até primeira ordem, eu me livro desse termo aqui, ó. Esse alfa aqui. Tá certo? E fico só com o que eu tinha antes, ou seja, isso mais esse cara aqui. Ok? Então, com essa definição, o meu N1 ele fica sendo só isso aqui. Tá certo? Ou seja, com essa redefinição de fase, o meu N1 vai ficar assim. Certo? O meu N1 é assim, e portanto, como ele não inclui na base o meu N0, ele é ortogonal ao meu elemento de fundo. Tá certo? Ou seja, se eu calcular isso aqui, eu vou encontrar 0. Mas é porque eu me livrei, lembra, isso aqui era I alfa.
Eu joguei o I-alfa fora de propósito. Eu fiz essa redefinição aqui para, digamos, tirar essa correção de fase que eu tinha aqui, certo? Só para deixar claro. Eu vou chamar daqui para frente esse produto aqui de N, tá? Eu estou redefinindo meu N assim, justamente para me livrar desse termo. Claro que eu tenho o resto das coisas. Era isso? Essa exponencial não bate com essa medida? Eu não entendi essa justificativa. A exponencial não bate onde? Aquela exponencial é usando no primeiro termo, que ela não bate no segundo? Não, bate em todo mundo, só que eu defino todos eles, porque todos esses vetores são definidos a menos de uma fase. Eu só estou mudando a fase deles todos. E o que você está igualando em N1 ali? Do lado esquerdo era o que é Tn, o valor é Tn1. Esse aqui é o N1, que eu acabei de calcular agora, depois que eu redefini as fases. Ah, tá. Você está jogando fora o N0. Não, só estou jogando fora a correção no N0, que era uma mera, um número imaginário puro. O N0 eu não consigo jogar fora, porque isso aqui vai ser 1. Né? Isso aqui vai ser 1, não 0. Certo? Acho que está confundindo aqui. Lá o professor tem N0, mas a fase aqui só tem só a parte do somatório, sem. Porque aqui é N1. Aqui é N1. Aqui é só, veja, o nosso N1 é isso aqui, ó. Certo? Só que com a mudança que eu fiz de fase, esse cara foi embora. É só isso. Tá? E veja, eu estou alterando toda a base N0 com a mesma fase. Eu tenho a liberdade de fazer isso. Tá? Professor, ali no H1 é N0, M0, N0. N. É a soma sobre todos os valores de M que não são N. Ou seja, essa somalinha é igual a esse somatório aqui, com a restrição de que M é diferente de N. Tudo certinho, pessoal, então? Vamos em frente, então. O que acontece em segunda ordem? Quais são os termos agora da minha equação de autovetores e autovalores de segunda ordem? Né? Então, basta você pegar aqui o termo H0, N2, tá certo? Mais o H1, N1, tá certo? Tem mais algum termo aqui, pessoal, do lado esquerdo da equação? Lembra, esse lado aqui é H0 mais H1 vezes, né, atuando na soma de todos os N's. Eu estou pegando só os termos de ordem 2. A ordem é sempre a soma desses caras aqui. Então, 0 mais 2 é 2, 1 mais 1 é 2. Eu não tenho um H2, né? Lembra que a gente discutiu isso lá atrás? O nosso H é sempre só com uma potência de G, tá certo? Então, como eu não tenho H2, eu não vou ter o termo H2N0. Então, aqui para, né, nossa equação do lado esquerdo para aqui. Porém, do lado direito eu tenho todas as correções. Eu tenho E0, E1, E2, E3, E4 e tenho E1, N0, N1, N2, N3, N4, certo? Ou seja, do meu lado direito eu vou ter, para termos de ordem 2, eu vou ter o meu E, N0, N2, mais, deixa eu ver, acho que cabe aqui, E, N1, N1, tá certo? Mais o E,
N2, N0. Tá? E aqui, pessoal, a gente vai até esse comecinho da ordem 2 para vocês perceberem o padrão que vai se estabelecer aqui. Olha que legal. Eu não sei N2, né? Da mesma forma que eu não conhecia o meu N1 lá no começo da conta da ordem 1. Mas o que eu fiz lá naquela conta da ordem 1? Eu peguei o produto desse cara com o N0. E por que isso foi bom? Porque esse termo que tem o H0, N2, ele tem o H0. E o H0 eu sei os autovalores e os autovetores. Então, se eu calculo o produto desses vetores aqui projetados em N0, esse cara atua no N0 e me dá o autovalor. Só que veja, esse cara atuando no N0 vai dar E0, que vai ser esse termo aqui, ó. Tá certo? Então, eu consigo me livrar do N2. Essa sempre é o truque por trás da série de perturbação. Você escreve um termo de ordem mais alta em termos de um termo de ordem mais baixa. Certo? E aqui a gente tem duas coisas para fazer. A gente tem as autoenergias para corrigir e os autoestados para corrigir. Certo? E aí a gente consegue usar esse primeiro truque para separar e encontrar primeiro a correção na energia. Ou seja, agora eu vou pegar o produto desse cara com N0 e vai ficar assim. N0, H0, N2, mais N0, H1, N1, isso aqui eu não sei ainda o que vai acontecer, que vai ser igual a IN0, N0, N2, que eu também não sei fazer, mais IN1, N0, N1, mais, a N0, N0 é fácil porque é 1, vai ficar mais IN2. Até ali tudo bem, pessoal? Então, ó, se eu atuo meu newtoniano na esquerda, ela está adjunta, eu tenho o jeito de fazer isso. Quanto é que fica esse pedacinho aqui, pessoal? Isso aqui vai ficar EN0, N0. Vocês concordam? Então, esse termo, ele fica igual a esse termo aqui. Tá certo? Eu tenho esse termo aqui, que eu já sei fazer. Esse cara aqui a gente já calculou fazendo aquela mudança na base N0. Isso aqui dá 0. Tá certo? Porque esse cara aqui é o N0, N1. Tá ok? E sobra esse cara aqui. Como é que fica aqui, pessoal? Eu vou pegar esse cara aqui. E N2. Certo? Esse cara vai ser igual ao quê? O que sobrou aqui para mim? Esse aqui deu 0. Sobrou N0, N2. Oi. Não. É porque eu pensei, por que eu não posso aqui nesse H botar som do Shelly com ele? Pode. Eu posso? É o que a gente vai precisar fazer se nós fôssemos encontrar as correções de segunda ordem para base. Tá certo? Aqui eu estou propositalmente projetando o meu esse cara atuando em N2 na mesma direção não perturbada N0. Mas foi o que a gente fez para calcular a correção na energia. É isso que eu estava querendo falar para vocês. Veja, um problema de autovetores e autovalores, você extrai duas coisas. Os autovalores e os autovetores. Certo? Mas a equação, digamos, é a mesma. O truque aqui é fazer justamente dois tipos de projeção. Uma que te permite calcular primeiro a correção no alto valor. Uma vez que você entendeu como corrigir o alto valor, aí você volta naquela equação e projeta em direções diferentes para encontrar a correção no alto vetor. É isso. E aí a gente está fazendo o mesmo processo aqui. A gente está corrigindo primeiro o alto valor. Depois seria o alto vetor. Ok? Ok. Professor, quem quiser nenhum, não é normalizado, vai fazer.
Isso, a gente fez aquela mudança de fase para jogar fora. Sempre vai adotar normalização e autoorganização? Não entendi. Sempre vale? Quando a gente está fazendo teoria de perturbação, a gente sempre vai adotar que são normalizadas. A gente está partindo que a base de fundo é ortonormal. Porque é a base de autovetores e autovalores do H0. E, como tal, a gente tem a garantia que ela é normal, né? É ortogonal, desculpa. Ok? Então, faltou um termo aqui. Ok, esse é o termo certo. Tem algum termo? Ah, tá, esse aqui cortou com aquele, sobrou só esse cara aqui. Bom, então a gente tem que isso aqui vai ser igual a N0 H1 N1. Todo mundo concorda? Veja, esse foi embora com esse sobrou e esse foi zero, justamente porque eu reorganizei aqui as minhas fases de fundo para me livrar desse termo aqui. Certo? O que é isso aqui, pessoal? Eu posso escrever meu N1 aqui, ó. Eu tenho a cara dele ali. E como é que vai ficar? Meu N2 vai ser igual a... Eu vou botar o somatório aqui, tá certo? É um somatório linha de M, e aí vai ficar assim. N0, H1, aí o meu N1 é isso aqui. Mas veja, a parte do vetor é o M0, então vai ficar assim. M0, deixa eu ver se não estou fazendo uma besteira, tá certo? Só tem um M que é o M da soma. Ok. E aí sobra esse outro pedaço aqui, que é o quê? M0, H1, N0, dividido por N0 menos E, N0. Tá certo? Até aqui tudo bem? Né? Eu posso reorganizar isso aqui um pouquinho. Veja, esse cara aqui é o complexo conjugado desse cara aqui. Então, um número vezes seu complexo conjugado é o módulo quadrado, né? Então, eu tenho aqui soma sobre M, que é uma soma linha, e aqui vai ficar assim, módulo de M0, H1, N0, quadrado, sobre aqui, e N0 menos E, N0. Você vê que agora, em segunda ordem, a correção da energia já é bem mais complicada. A nossa correção da energia em primeira ordem é um elemento de matriz H1 na base 0. Agora, a minha correção é uma soma aqui, ó. Tá vendo? Naturalmente, se eu tiver estados degenerados, em que a energia foi igual, né, que tem iguais energias aqui para diferentes N's e M's, esse negócio vai ter um termo infinito. Mas, bom, um termo infinito derrota toda a minha hipótese original de que esses caras são perturbativos, né? São pequenas perturbações em G. Então, naturalmente, para casos degenerados, eu preciso fazer uma mudança na minha estratégia. Certo? E é isso, pessoal. Você vê que esse cara, tá certo? Ele é sempre proporcional a... Ele é sempre construído em termos de um vetor de uma ordem a menos, tá certo? Mais hamiltoniana. É o que vai vir desse truque aqui sempre, tá certo? Ou seja... Isso, ou seja, uma das características que a gente obteve aqui é que a correção na energia do estado N de ordem K, ela vai sempre depender dos vetores N, K-1. Tá certo? E que agora a gente pode fazer o seguinte, a gente já tem alguns elementos para a gente estudar a consistência do nosso método. Certo? Ou seja, para esse método fazer sentido, a gente tem uma condição necessária que é muito menor que 1, certo? Agora, tem que tomar cuidado com essa condição necessária,
Porque uma condição necessária, naturalmente, não é suficiente. Quer dizer, às vezes a condição é necessária é suficiente. Nesse caso, ela é só necessária. Essa soma tem que convergir para um número pequeno também. Tá? Ou seja, uma soma, uma soma de números positivos tem que convergir para um número pequeno. Os seus elementos também vão ter que ser pequenos. Certo? Tá certo? Então, isso aqui é uma ilustração de uma coisa muito recorrente em teoria de perturbação. Você faz a teoria de perturbação usando as suas hipóteses, e aí depois você tenta construir com os resultados quais são as condições para que aquelas hipóteses que você estava fazendo, sem saber direito quando que elas eram válidas, sejam válidas. Certo? Então, é o que a gente encontrou aqui. Se a gente está calculando uma certa correção e a gente acabou de descobrir que tem um problema aqui, que esses caras ficam muito grandes, a gente acabou de descobrir que não dá para usar a teoria de perturbação, pelo menos não dessa forma, nesse contexto. Certo? Bom, vamos ver um exemplo disso e aí a gente vai passar para a teoria de perturbação dependente do tempo. Ok? Então vamos lá. O nosso H, ele vai ser assim. H0 mais H1. E para vocês que já estão cansados de ver isso, o H0 vai ser P² sobre 2M mais M ômega quadrado sobre 2x², tá certo? Mais um termo que é assim, ó, menos carga Fx, tá certo? E esse pedacinho aqui vai ser o meu H1. Esse aqui é o operador X e esse cara aqui vai ser o meu H0. Certo? Então eu tenho um oscilador harmônico, só que o oscilador harmônico está à presença de um potencial eletrostático aqui. Que potencial eletrostático é esse? Né? A gente sabe que E vai ser menos gradiente de V, e nesse caso aqui vai dar QF. Certo? E eu boto aqui o, sei lá, E1. Então eu botei o meu oscilador harmônico e no meu oscilador harmônico eu botei uma carga nele qualquer e botei e botei um campo elétrico que é constante com certa intensidade F apontando na direção X, certo? O oscilador harmônico ele tem toda essa simetria em torno do eixo, com a perturbação provavelmente alguma coisa vai mudar, certo? Alguma dúvida sobre a descrição do problema que a gente vai tratar? É isso, é um oscilador harmônico na presença, um oscilador harmônico com uma carga oscilando, e aí eu boto essa carga na presença de um campo elétrico. O que é a carga? É sua medida? Não, é que eu estou pegando só o campo elétrico e não a força, né? Mas o potencial é tudo aquilo? O potencial aqui é Fx, menos Fx. Bom, aquele é o termo de interação, né? Ok. Como é que vai ficar aqui agora se a gente aplicar nossas fórmulas? Quem é o nosso EN1? Aqui. A gente viu, né? É a projeção no estado zero. O oscilador harmônico, o N é o próprio N mesmo, é aquele N do oscilador harmônico, 0, 1, 2, 3. Eu posso usar outra base, tá? Mas a gente vai usar uma base dos operadores de criação e aniquilação, porque é muito mais conveniente do que qualquer outra coisa, certo? H1, N0. N0, isso, N0. Quanto que dá isso aqui? Menos QF, N0, X chapéu, N0. Quem é X chapéu, pessoal? Vocês estão cansados de ver isso já, né? X chapéu, raiz de H cortado sobre M ômega, né? A mais adaga. Certo? Vocês lembram da definição do operador de criação e aniquilação? Né? X mais IP, X menos IP, né? Então, se você inverte, você encontra isso aqui.
Tá? E aí, como é que fica? Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Quanto é que é a correção? Zero, né? Ou seja, esse negócio aqui. E N1 vai ser igual a... Se eu botar o meu operador de aniquilação aqui, o que vai dar? Vai dar o N menos 1. N menos 1 com N é 0. E se eu botar o de criação aqui, vai dar N mais 1. N mais 1 com N é 0. Então, a correção é 0. Certo? Então, é um resultado um pouco, como é que se diz? Decepcionante, mas é o que está acontecendo. A gente pode ver isso do ponto de vista da base da posição também. Fica um pouco mais, talvez, intuitivo. Basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu tenho aqui minha primeira correção na energia, vai ser igual a menos Q F, né? E eu posso pegar essa mesma brincadeira aqui e posso botar uma identidade em X aqui e uma identidade de X aqui, certo? Como é que fica isso, pessoal? Vai ficar integral dx, o psi, né? Que são aquelas funções da base de Hermite, né? Que vocês já viram bastante. De ordem 0, estrela n, de x, x, psi, n, 0 de x, certo? Que vai ser igual a menos que f integral de dx, x módulo de psi 0n x quadrado, certo? Como é módulo, sua função par, uma função par vezes uma função ímpar, é uma função ímpar, então a integral de menos infinito a mais infinito aqui dá 0. Certo? Então, essa correção é 0. Não significa que não vai ter correção na energia, tá? Só significa que a primeira ordem foi 0. Certo? Ou seja, o que é que seja que está acontecendo vai afetar só potências quadráticas, provavelmente, do G. Isso é uma coisa que acontece frequentemente. Você não sabe, mas o G nunca aparece sozinho, é sempre ao quadrado. Isso acontece em várias situações, certo? Agora, como é que fica a correção dos estados? Ou seja, antes o estado de vácuo era o N0. Agora, qual vai ser o meu vácuo? Porque aqui eu estou só encontrando a correção da energia. Eu preciso saber qual é o meu estado de vácuo para o oscilador na presença do campo elétrico. Vai ser um estado diferente, certo? Então, vamos usar a nossa fórmula. N vai ser igual ao nosso N0 mais soma linha sobre M de M0, M0, H1, N0, certo? Sobre a diferença das energias. E N0 menos E M0, tá certo? Isso aqui vai ficar assim. Caramba. N0 mais soma sobre M linha de M0, M0. E aqui eu vou botar o nosso H1, né? Ele é menos que F H cortado sobre 2M, raiz quadrada, A mais A dagger, tá certo? Atuando em N0. Certo? Não parece ser um somatório tão difícil de calcular. Oi? M o quê, rapaz? Esse M não tem nada a ver com esse M aqui, tá? Esse aqui é da massa. Não, eu tô falando que aqui você colocou de uma forma e... Ah! Eu botei errado, né? Em vez de botar MW, eu botei 2M, tá? Meu cérebro confundiu as duas coisas.
Exatamente, é. Acho que foi essa minha confusão, mas na verdade acho que tem um erro aqui em algum lugar, peraí. Faltou um 2 aqui, ó. 2 aqui, aí aqui é 2mw. Certo? Bom, maravilha. Bom, pessoal, a gente consegue fazer isso aqui, né? Como é que fica? Aí vamos abrir um parênteses grande aqui. Quer dizer, vou fazer o seguinte, eu vou botar um parênteses pequeno com o meu Q, o meu F, o meu raiz de H cortado sobre 2N ômega, a gente deixa aqui, né? A gente fecha o parênteses aqui, abre outro, e aqui vai ter. Quem é esse cara todo aqui? Quem lembra de cabeça? Esse aqui é todo aqui dá menos 1, né? Mas quem é o fator de proporcionalidade? É raiz de n. Tem que ser raiz de n, porque senão o zero não dá zero, entendeu? Seria raiz de menos 1, seria um negócio esquisito. Então esse cara aqui vai ficar assim, ó, raiz de n, n0 menos 1. Certo? Mais, e esse cara aqui? Mais 1, exatamente. Porque senão a criação no zero ia ser zero. Isso. N mais 1, N0 mais 1. Certo? Vamos avaliar o que está acontecendo aqui. Essa soma, ela não soma sobre m igual a n, tá certo? Mas não importa muito, porque quando o meu m for n, se ele fosse n, nunca seria diferente de zero. Certo? Nessa soma, eu estou excluindo o termo m igual a n. Só que o termo m igual a n seria o termo n aqui com n menos 1 ou n mais 1, que seria zero. Então não importa o fato de ter a linha ali. A gente pode ignorar a linha para pensar no que vai acontecer. Seria zero. Então a gente não precisa nem se preocupar com o que aconteceria para a gente ver o que teria que subtrair se a gente fosse calcular toda essa soma, entendeu? É só um jeito de pensar, pode não pensar assim. Pode a gente ignorar ele. Quando o meu m for igual a n menos 1, vai sobreviver. E quando o meu m for igual a n mais 1, vai sobreviver também. Certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu n vai ser igual ao meu n0 mais que f. Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Tá. Faltou aqui, pessoal, esse termo, né? As energias. Deixa eu botá-lo aqui, já que não botei em lugar nenhum. Botar aqui e botar aqui, né? Então faltou meu N0 menos EN0, aqui EN0 menos EN0, certo? As energias aqui, a gente lembra, eu vou botar aqui no cantinho, que vai ser N mais meio, H cortado, ômega. Certo? N mais meio, H cortado, ômega. É a alta energia do oscilador harmônico. Então, como é que fica essa subtração aqui? O meio vai embora, vai ficar N menos M. Tá certo? Só que aqui, ó, vai ser... o M vai ser N menos 1, então vai dar 1. E o outro vai ser... O M vai ser mais 1, então vai ficar N menos N mais 1, vai dar menos 1. Né? Tudo bem, vamos fazer aqui. Tá, deixa eu escrever aqui então antes. Então a gente tem que EN0 menos EN0 vai ser igual a N menos M H cortado ômega. Certo? Quando o meu M for N menos 1, né? Ou seja,
quando eu estiver fazendo isso aqui, menos E0, N menos 1, esse cara vai dar H cortado ômega, certo? Mas quando esse cara aqui for EN0 menos EN mais 1, 0, vai ser menos H cortado ômega. Mas o importante aqui é H cortado ômega, tá certo? Então, deixa eu ver onde é que nós estávamos. Então, nossa energia, nosso autoestado, ele vai ser assim. 0 mais QF sobre nada, raiz de 1 sobre 2m, né? Mas aí lembra, eu tenho um H cortado ômega fora aqui, ó. Tenho esse H cortado ômega aqui, mas eu tenho um H cortado aqui dentro. Aí eu boto esse H cortado como sendo raiz do quadrado, boto aqui dentro, corto, ele vai cair aqui, e aí eu tenho um fator de ômega aqui, que eu entro aqui ao quadrado, fica ao cubo, certo? Então vai ficar assim, H cortado, ômega ao cubo. Ok? E aqui vai ficar assim, raiz de n mais 1, n mais 1. Aqui deixa eu usar uma notação melhor, 0 menos raiz de n menos 1, 0. Isso aqui não é n mais 1 elevado a 0, tá, pessoal? Isso aqui é n mais 1 rótulo do vetor de ordem 0. Certo? E esse cara aqui é n menos 1 rótulo do vetor de ordem 0. Ok? Então você vê que um alto estado da minha energia agora, do meu sistema perturbado, não é mais só esse estado aqui. Por exemplo, o meu vácuo, como é que fica o vácuo? O vácuo vai ser o vácuo de fundo. Vácuo, eu estou chamando de vácuo, mas é o estado fundamental, tá? O estado fundamental vai ser o quê? QF, vou botar aqui, raiz 2mh cortado ômega ao cubo. Só que esse cara aqui sobrevive, mas esse cara aqui não. Né? Porque isso aqui é 0, então esse cara vai para 0, sobra esse cara aqui, raiz de 1 é 1, e aí vai ficar o meu 1 aqui. É o meu 1, 0. Certo? Então, esse aqui é agora o estado fundamental. Se você colocar um oscilador harmônico no estado, nesse estado aqui, ele não vai estar no estado fundamental. Se eu tiver perturbação lá. Ele só vai estar no estado fundamental se ele estiver nessa combinação linear dos estados de fundo. Certo? Ou seja, a presença do campo elétrico faz uma pequena excitação aí como é que se diz? No estado fundamental. Deixa eu ver. E se você agora calcular esse cara aqui, ou seja, a segunda correção na energia, ela vai ser dada por soma sobre m com a linha, né? Foi a fórmula que a gente acabou de obter, m0, h1, n0 ao quadrado sobre en0 menos em0, tá certo? Essa continha é simples, pessoal, mas eu vou pular ela, tá? Porque a gente precisa seguir em frente, mas isso aqui vai ficar assim, menos que 2f2 sobre 2m ômega ao quadrado. Certo? Ou seja, como lembra que agora a correção de ordem 1 ela era um elemento só, e por isso que ele ficou 0. Mas a minha correção de ordem 2, ela envolve toda essa soma aqui. Como o nosso H1 agora tem um x e o x faz aquela mistura, vai ter um cara que vai ser n com n mais 1, n mais 1, n menos 1, n menos 1, tá certo? E aí vai sobrar termos parecidos iguais a esse aqui, e a gente vai obter essa correção na energia. Tá vendo? O acoplamento é de tal forma que as minhas correções são sempre quadrados do f. O f que estaria fazendo o papel daquele gzinho que a gente discutiu lá no começo.
só que por alguma razão ele está aparecendo sempre quadrado, certo? Pela própria, talvez, simetria dos elementos de fundo, certo? Bom, pessoal, esses são exemplos bem simples, ou seja, você pode agora calcular, né, dado esse autoestado aqui, você pode calcular a probabilidade de encontrar o oscilador numa certa posição e assim por diante. Okay? Você pode fazer o que você quiser com esses autoestados, você pode calcular o propagador, a evolução no tempo, né, e obter todos os resultados físicos. Certo? Então, pessoal, a gente agora para de falar de teoria de perturbação independente do tempo para falar de teoria de perturbação dependente do tempo. Certo? Veja, o nosso propósito até aqui, ele tinha sido o quê? Eu tenho um problema complicado que eu não sei resolver, tá certo? Que eu escrevo dessa forma. E agora eu quero saber como que meu problema deformado pela presença da perturbação fica, tá? Então isso foi a teoria de perturbação independente do tempo, né? Eu estou pensando, por exemplo, num átomo num campo elétrico, ou seja, é uma modificação no sistema, mas é uma modificação global no tempo. Eu não estou te dizendo quando que essa modificação aconteceu, certo? Porém, várias situações, principalmente a situação que a gente vai ver fundamentalmente, que é o espalhamento, né, do fóton com um átomo de hidrogênio, ele depende de uma coisa, é uma teoria de perturbação que ela depende do instante de que a coisa está acontecendo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: imagina que eu tenho um elétron e um fóton que estão muito distantes um do outro, né? Então eu ignorar o acoplamento entre eles é razoável, não está infinitamente distante do outro. Aí eu penso que depois de um tempo essas duas partículas estão se aproximando, elas vão passar perto uma da outra. Quando elas estiverem perto, o fóton e o elétron, eu não posso desprezar o acoplamento entre eles, tá certo? Mas depois elas também vão ficar longe de novo, tá certo? Então esse é o princípio de modelagem física que se faz em teoria de física de partículas. A teoria de física de partículas é tão focada na matriz S porque a matriz S te dá exatamente isso, estados livres. Não são estados com interação, são estados livres. Eu estou considerando minhas partículas distantes umas das outras. Elas colidem e depois elas se tornam livres de novo. Dado os estados de entrada, quais serão os estados de saída? Isso é o que a gente vê, vocês estão vendo aqui informalmente, mas em teoria física de partículas é a matriz S, tá certo? É isso que, assim, os nossos experimentos foram, na verdade, desenvolvidos em torno desse tipo de modelagem matemática, certo? Você poderia muito bem não ter isso. Poderia ter um estado com interação aqui, um estado com interação aqui, e eu quero saber o que aconteceu no meio, tá certo? Mas não é isso que a gente está modelando. A gente está modelando essa versão mais fácil, entre aspas, do problema, em que eu posso considerar livres e depois livres. E alguma coisa aconteceu no meio, certo? Isso vai acontecer e eu modelo dessa forma. Tá? Eu vou ter uma perturbação, só que é uma perturbação que depende do tempo agora. Tá? E de forma que eu vou dizer que em menos infinito, esse cara é zero, e mais infinito, esse cara é zero novamente. Certo? Ou seja, eu quero saber o que vai acontecer com os meus estados do meu sistema livre, depois que eles experimentarem algum tipo de interação, digamos que é o meu mesmo oscilador harmônico aqui. Só que em vez de eu botar aquele campo elétrico constante e ver o que está acontecendo com os estados, eu vou fazer o seguinte: eu pego o meu oscilador harmônico, boto num certo estado inicial, ligo o meu campo elétrico e depois desligo o meu campo elétrico. Aí eu vejo que eu vou encontrar lá depois. Claro que depois eu vou encontrar um oscilador harmônico, mas em qual estado ele vai estar? Qual é a probabilidade de um oscilador harmônico que estava no estado 5, depois que eu ligar o meu campo elétrico e desligar, eu encontrar ele agora no estado 8? Certo? Essa pergunta, você vê que eu estou fazendo perguntas sobre os estados do oscilador harmônico livre, sem o campo elétrico. E eu só estou fazendo essas perguntas porque eu estou pensando no que está acontecendo no menos infinito e no mais infinito. Naturalmente, como praticamente sempre na física, menos infinito e mais infinito são modelagens de muito longe no tempo. Ou seja, eu consigo estudar o meu oscilador harmônico muito tempo antes de eu ligar meu campo elétrico e muito tempo depois de eu ligar meu campo elétrico, certo? Não é, de fato, infinito mesmo, né? Em algumas ocasiões. Bom, então agora você vê que a própria mentalidade por trás da teoria de perturbação muda, certo? O nosso objetivo é diferente. A gente quer estudar coisas diferentes. Antes eu queria estudar correções nos estados. Tá vendo? Esse cara aqui, mais uma correção. Eu não estou mais tanto interessado na correção do estado.
Eu quero saber agora a minha matriz de transição. A probabilidade de que um estado que era inicialmente de uma forma, depois que a interação veio, fez o que tinha que fazer e foi embora, me resultou, né, em outro estado diferente. Ok? Mas veja, pessoal, os princípios da expansão em Taylor, da hipótese de que o seu resultado ele é analítico, você pode expandir as funções em G, tudo aquilo ali é igual, tá certo? Só que a gente está usando agora a teoria de perturbação com outro propósito, certo? Tudo bem com a introdução? Professor, no caso, só a parte da hamiltoniana que eu vou ter dependência no tempo, né? Exatamente. Tá certo? Poderia ter alguma influência na H0. Como assim? Entendi. Não, só achei. Então, pode falar. Pode explicar que a minha dúvida do exemplo anterior ainda? Não, pode falar. Por que ele virou um ômega ao quadrado e não um ômega ao cubo, como a gente tinha ali na função? Aqui é porque, na verdade, você tem que lembrar que esse cara aqui vai ter um fator de quadrado. Então, esse cara ele tinha um fator de raiz de H cortado sobre M ômega. Né? Só que eu estou levando esse cara aqui ao quadrado agora. Né? O H1 aparece ao quadrado. Então, esse cara aqui, que antes era raiz, ele aparece só o ômega já. Aí, com mais o daqui, fica ao quadrado. É só isso. Nada. Parece um pouco artificial, né? Isso eu acho que vale a pena falar um pouco. Parece um pouco artificial o fato de eu estar trabalhando com esse cara dependente do tempo, tá certo? Mas o que vai acontecer aqui, a gente já estudou alguns elementos para entender aqui, é o seguinte. Imagina que eu tenho uma hamiltoniana que não seja dessa forma aqui. Seja assim, certo? Mais H1, que não depende do tempo, certo? E agora eu vou trabalhar, lembra que a gente viu o formalismo de Heisenberg e o de Schrödinger. A gente tem feito praticamente tudo em Schrödinger, né? Mas em Heisenberg eu calculo a evolução dos operadores. Né? Então, por exemplo, se eu calcular a evolução deste operador hamiltoniana total no que diz respeito ao propagador de fundo, ou seja, o propagador que vai envolver só o IH0T sobre H cortado, se eu pegar só esse propagador aqui, eu posso ver que essa hamiltoniana, então eu boto aqui um propagador assim, né? A ordem aqui varia, dependendo do que você está fazendo, mas tanto faz. O que acontece com esse meu propagador de fundo aqui? Né? Ele vai ficar U0 Dagger, H0, U0, tudo bem, mais U0 Dagger, H0, U0, certo? Esse cara comuta com esse, certo? Oi? Aqui é 1, Esse cara comuta com esse. Então, isso aqui nada mais esses operadores são unitários, então isso aqui é H0, certo? Só que esses caras não comutam. Se eles comutassem, as bases seriam diagonalizadas simultaneamente, então eu não teria um problema em resolver, o meu problema estaria resolvido, certo? Então, como eles não comutam, esse cara aqui, ó, é um certo H1 que depende do tempo. É um H1 linha. Certo? Então, na verdade, essa estrutura aqui ela é muito comum quando a gente usa o que a gente chama de interaction picture, referencial de interação. Usar a evolução de fundo e fatorar ela dessa forma, ou seja, eu propagar esse cara aqui, Heisenberg de fundo e Schrödinger de interação, é essa técnica para calcular no referencial de interação. Certo? Eu estou dando só os elementos para vocês pensarem, isso aqui não tem o suficiente para vocês entenderem totalmente não, tá? Só estou dizendo, só estou motivando vocês de que essa forma aqui não é arbitrária, certo? Ela tem um porquê, e esse é o porquê. É quando você está calculando material, está fazendo eletrodinâmica quântica, aí você quer calcular a evolução referente ao modelo de fundo usando Heisenberg e a interação usando Schrödinger.
Aí você faz... É uma coisa meio que no meio do caminho daquilo que vocês aprenderam. Eu mostrei para vocês Heisenberg totalmente e Schrödinger totalmente. Agora eu estou fazendo uma coisa que é metade Schrödinger e metade Heisenberg. Certo? Que é como se faz em física de partículas. Ok? E aí por isso que você acaba com o hamiltoniano aqui dependente do tempo. Certo? Pois é, né? Porque a gente fica com a impressão de que o dependente do tempo, ele... Não, o dependente do tempo... Pelo menos assim, não, porque a impressão tanto faz, né? Cada um tem a sua. Mas assim, eu tinha a impressão de que o dependente do tempo era mais artificial, porque geralmente envolve você colocar o seu experimento num contexto que depende do tempo, ou seja, num laboratório que se mexe, ou que tem um campo, ou que faz alguma coisa, entendeu? Ou seja, se você considerasse esses elementos que eu estou colocando como elementos externos, como parte interna do problema, aí o meu problema voltaria a ser independente do tempo. Ok? Então, como o nosso propósito é diferente, as técnicas que a gente vai usar são diferentes também. Então, ao invés de simplesmente eu querer resolver o meu problema de autovetores e autovalores, eu vou querer resolver a equação de Schrödinger de cara, tá certo? Então, vamos lá. Novamente, a gente vai escrever o nosso psi já resolvido aqui, né? É aquela mesma brincadeira, a gente escreve uma coisa que a gente não conhece para encontrar equações para os pedaços dela, certo? E esse cara aqui vai ser igual a uma certa expansão aqui na minha base de fundo, tá certo? Então, pessoal, aqui a gente está usando o mesmo N0 de forma que, né, H0, N0 é igual a E0, N0, certo? Eu continuo partindo do pressuposto que eu conheço bem esse problema, sei resolver, sei encontrar tudo, certo? Ok, então vamos fazer o seguinte, se o meu problema está evoluindo só com H0, qual é a cara dessas funções aqui? Tá? Digamos que eu não tenho perturbação, como é que fica o meu Cn de t? Alguém lembra? É uma fase não global, mas é uma fase. Né? Como é que a gente vê isso? Né? IH cortado, D dt, de psi, igual, aí vamos dizer que ele está resolvendo o problema só de fundo, né? H0 psi. Certo? Se eu aplico essa equação ali, o que eu encontro, pessoal? Se eu aplico esse cara aqui, o que eu vou encontrar? Vou encontrar I, H cortado, D, C, N, dt, soma sobre N, de N, certo? E o lado direito, como é que fica? Soma sobre E, 0N, Cn, de T, N0. Alguma dúvida? Como é que é a solução dessa equação aqui? Aqui eu não preciso fazer nenhuma hipótese de perturbação, de nada, basta eu lembrar que essas bases aqui são ortogonais. Então, se essas bases aqui se esses elementos de base são ortogonais, essa equação tem que ser válida para todos os valores de n independentemente. Né? Eu não sei se quer dizer. Ou seja, IH cortado dCn dt é igual a EN0CN de t. E qual é a solução dessa equação? Dessas equações, né? Isso. Ou seja, Cn de t é igual a exponencial de menos I EN0 de t sobre H cortado C0. Né? Se eu integrar de zero. Certo? Então, assim,
Por isso, se vocês lembrarem lá atrás, quando a gente motivou, é por isso que a gente resolve esse problema aqui. Porque no momento que você sabe as autoenergias e os autovetores, o problema de evolução temporal é trivial. Porque ele é basicamente botar essa fase que depende do tempo, mas não é global, ela depende do estado, porque a energia aqui vai ser diferente. O fato de estados com energias diferentes terem frequências diferentes que vai dar a evolução temporal de fato no sistema complicado, tá certo? Mas, pelo menos formalmente, o meu problema está resolvido, certo? Bom, e pode falar. Essa fase eu consigo normalizar ela para saber uma forma de ser zero? Eu não entendi o que você quis dizer com isso, cara. Como é que normaliza? A fase já é uma fase, ela é um número de módulo 1. Na versão tipo C0 a gente não conhece, né? Qual que é a cara dele, né? Mas ele é constante no tempo, veja, não tem T aqui. Então não tem como fazer... Né? Eu entendi o que você quis dizer mais ou menos, de tentar usar a liberdade que eu ainda tenho no C0, que aqui é o C0N, né? Tentar usar a liberdade que eu tenho aqui para mudar esse cara aqui, né? Eu posso acrescentar uma fase aqui que depende de N, mas não vou ganhar muita coisa com isso. Certo? Bom, e aí o que eu faço, pessoal? O que eu quero resolver é o problema com a hamiltoniana perturbada, ou seja, eu quero resolver esse problema aqui, ó, né? Com a hamiltoniana perturbada. O que eu vou fazer aqui para usar essa informação de forma digamos, a simplificar o problema perturbado? O que eu posso fazer? Veja, aqui o meu CN, ele tem esse formato aqui, caso a minha equação de Schrödinger seja só com H0. Certo? Mas agora eu quero resolver o meu problema completo. O meu H é H0 mais H1. Então eu posso fazer algum truque aqui para, digamos, usar essa informação de forma conveniente para mim. Certo? E o truque é o seguinte. Eu vou colocar esse primeiro termo aqui, ó, direto na minha base. Tá certo? Ou seja, eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. Eu vou falar que isso aqui é uma certa função dn de t, tá certo? E exponencial de menos i e n0 t sobre h cortado n0. Qual é a lógica por trás disso? Se eu agora deduzir minha equação de Schrödinger para D, e se eu tiver só H0, a equação tem que dizer que D é igual a uma constante. Certo? Então, qualquer diferença que eu tenho na minha equação vai vir simplesmente pela presença do H1. Professor, eu me perdi no quesito. A gente pegou esse CN e colocou lá na nossa expressão, né? Então, CN0 é o meu D e T? Eu estou reescrevendo aqui, eu estou reescrevendo o meu coeficiente, introduzindo explicitamente essa parte, porque eu quero encontrar uma função que seria constante se a minha hamiltoniana fosse, ou seja, se a minha hamiltoniana fosse simplesmente H0, eu tenho que encontrar que minha equação de Schrödinger leva a D constante. Se minha equação de Schrödinger for igual a, se minha hamiltoniana for H0 mais H1 de T, então qualquer evolução no tempo que D possa vir a T vai ser devido à presença desse cara. De certa forma, a gente está fazendo uma maneira mais simples e menos informal daquela brincadeira que eu estava falando para vocês da visão da Interaction Picture. Professor, então o que é CN0? É só um número. Veja, eu estou escrevendo uma expansão de uma solução da equação de Schrödinger numa base qualquer. Só isso. Aí eu falei que essa base é a base da energia. Maravilha. Aí eu estou falando o seguinte, se a minha evolução é dada somente com H0, as conclusões são essa, essa e essa. Tá certo? Agora que eu sei quais são as minhas conclusões sobre Cn de t, para quando a minha hamiltoniana é simplesmente H0, eu vou tentar encontrar uma maneira conveniente de reescrever esse pedaço aqui para introduzir no problema em que a hamiltoniana vai ser essa. Certo? Nada.
Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a equação de Schrödinger aqui com a hamiltoniana somada, tá certo? Vai ficar assim. IH cortado, psi, eu vou botar o pontinho, tá, para o DDT, para a gente não gastar tempo, certo? Então vai ficar dn ponto de t exponencial de menos i e n0 t sobre h cortado e mais a regra, né, regra de Leibniz, vai dar o outro pedacinho aqui que vai ficar positivo, corta, corta, vai ficar en0 dnt. Deixa eu ver se não estou escrevendo nada errado, não. N0. Certo? Opa! Errei. Certo? Tá certo, pessoal? Então, ó, a derivada, o IH cortado derivada atua aqui, fica aqui bonitinho e esse termo aqui permanece. Certo? Regra de Leibniz, derivada de um vezes o outro, mais derivada do outro vezes o 1. Eu mostro que a derivada do outro tem IH cortado DDT, então saiu menos I com I fica 1, H cortado corta, o T foi derivado, sobra só a energia aqui. Certo? Então isso aqui é o lado esquerdo, né? E o lado direito vai ser o quê? O lado direito vai ser H0 mais H1 aplicado em psi de T, que vai ser igual ao quê? Soma sobre N de E0 e N0 mais H1. Por que esse cara aqui eu botei alto valor e esse operador? Porque eu sei que esse cara aqui é a base que diagonaliza o H0. Então o H0, então daqui dá E0N. Mas o H1 aqui eu não sei o que acontece, então eu deixo ele quietinho aqui. Certo? E claro que eu esqueci um monte de coisa. dn de t. Certo? Lado esquerdo, lado direito. Isso é igual a isso. Mas veja, pessoal, eu botei esse termo de propósito, eu queria sumir com a evolução de fundo, digamos assim, ou de ordem zero. E é o que eu consegui, né? Caramba, eu falei que eu esqueci um monte de coisa, esqueci só uma das coisas que eu esqueci. Menos I e N0 T sobre H cortado. Essa linha de cima, quando você derivou o segundo termo, por que não caiu o IH cortado? Caiu, mas eu tenho esse, né? IH cortado DDT. Aí aquele ficou, o IH cortado DDT, e o outro que cortou com o I que caiu. Certo? Mas veja, pessoal, agora finalmente, com todos os termos, né? Eu tinha colocado esse cara aqui de propósito, justamente para aparecer esse termo aqui. Porque é exatamente esse cara aqui, ó. Certo? Eu fiz de propósito. Uma surpresa aqui. Né? Pelo argumento físico, a gente sabia que aquilo tinha que acontecer, né? A gente tinha que encontrar uma equação que, se a gente colocar o H1 igual a zero, ela vai dar que D tem que ser uma constante. Né? Tudo bem aí? Então, agora, igualando o que sobrou esse pedaço com esse pedaço aqui. Né? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse cara e vou projetar agora numa direção M qualquer, certo? Vai ficar assim. I, H cortado, D, M, ponto, vai ser igual a soma sobre N de M0, H1 de T, N0, exponencial de I, ômega, já vou explicar o que é esse ômega,
NT. Tá. Ômega N MNT, certo? Onde esse ômega MN é igual a energia do N0 menos a energia do N0, tá? Sobre H cortado. Certo? Deixa eu ver se não tem nada errado, porque veja, quando eu igualar isso com esse cara aqui, eu tenho duas somatórias, o do lado esquerdo e do lado direito. Quando eu faço, talvez eu tivesse fazendo mais passos, me digam se o conto está claro ou não, tá? Veja, aqui eu tenho uma somatória em N e aqui eu tenho uma somatória em N. Esse termo já não existe e esse termo não existe. Agora eu faço o produto com M0, certo? Aqui, M de Maria, M0. Quando eu faço o produto do lado esquerdo, isso aqui é um número, passa todo mundo e vem bater direto aqui. Vai dar uma delta de Kronecker, de N e M. Mata a somatória. Fica assim, certo? Mas a energia que está aparecendo aqui na soma é EM de Maria. Quando matou o somatório, por causa do delta de Kronecker, sobrou só EM. Eu passo para o lado direito da equação. Tá certo? Por isso que vai ter um EM aqui, ó. Tá vendo? Ó? O EM, se eu substituir essa expressão ali, eu vou ter um IEMT sobre H cortado, que é o que veio daqui. Tá certo? Mas, no lado direito, o meu M0, ele não passa pelo H1. Eu não sei qual é o resultado da atuação do H1 no M0. Então, eu não posso, não vai dar delta de Kronecker, o somatório permanece. Então, o somatório que está aparecendo ali é o somatório que permaneceu justamente porque eu não sei calcular, eu não sei exatamente quanto é que vai ser H1 calculado em M. Tá certo? Mas as energias que eu estou somando são todas elas. Continuam sendo a energia que eu estou somando no somatório N aqui. Certo? Que é justamente o pedaço N do somatório que coincide com esse N aqui. Que é esse cara que está com um sinal negativo, que é o sinal negativo que está aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não, é isso. Ok. Oh, é claro que eu esqueci um pedaço. Isso tudo vezes dN de T. Esse sobrou da somatória foi pro M e não passou por H1, né? Isso. Aí isso aí é um H quadrado? Isso aqui é H1. Certo? Então, a gente tem tudo aquilo que a gente achava que ia obter, né? Ou seja, se eu jogar o meu H0, meu H1 para zero, as minhas equações se reduzem a DDT de dm igual a zero. Ou seja, esse cara tem que ser constante. Que é o que a gente já sabia antes, né? Só que agora, quando o meu H1 não for zero, o que vai acontecer? Eu tenho essa coisa aqui influenciando. Tá? A gente pode... Deixa eu ver o tempo para entender o quanto que a gente... Ah, já foi? Então, pessoal, a gente pode integrar agora aquela equação no tempo e, supondo que o nosso H0 ele é zero nos extremos, a gente vai permitir a gente entender como que esses Ds influenciam os estados que estão sendo evoluídos do menos infinito ao mais infinito. Tá certo? É isso, pessoal. Foi mal pelo tempo e a gente termina na próxima aula.